Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aberta aqui no meu canal do YouTube. E eu quero lembrar, se você é aluno do Clube Ser Nutri, que esta aula vai para dentro do clube na aba Aulas Abertas e que o material dela também estará lá, tá bom? Hoje eu trouxe um assunto que eu fiquei pensando muito, que eu sempre disse, eu já até recusei palestra deste assunto. E aí eu falei, não, eu vou falar sobre esse assunto, mas eu vou contextualizar. Nós vamos falar sobre exames bioquímicos. Então, eu vou trazer para vocês um review aí do que a gente pode solicitar e do porquê solicitar dentro do consultório. Mas, tanto a solicitação quanto a avaliação desses exames bioquímicos, ou seja, eu olhar essa faixa de normalidade, de limítrofe ou do que quer que seja, precisa de um contexto. Então, é muito importante que nós, nutricionistas, olhemos para o contexto. Então, eu tenho um paciente com uma PCR alta, quem é esse paciente? Essa PCR indica um estado inflamatório, mas quem é esse paciente? É um paciente com câncer, por exemplo? Ou seja, é esperado que a PCR esteja alta. Adriana, é normal? Não, mas é esperado. Então, eu quero trazer aqui os exames, mas eu queria muito que a gente conseguisse olhar para o contexto, porque ao olhar para o contexto eu consigo identificar se era esperado que o resultado que eu estou tendo eu tivesse, se eu tenho algo para fazer em relação a isso, né? Então, por exemplo, quando a gente fala sobre perfil lipídico, isso é muito comum dentro do consultório, porque a gente vê um paciente que muitas das vezes nem tem uma alimentação tão catastrófica, mas que tem um fator genético muito forte. Quando a gente vai na anamnese pesquisar sobre antecedentes familiares, a gente vê esses antecedentes familiares muito presentes. E, ok, então é lógico que eu vou fazer a minha parte, vou orientar esse paciente, mas talvez seja esperado que esse perfil lipídico não sempre se mantenha alto, mas que esteja mais próximo do limítrofe, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui. E aí, compartilhando, pera só um minutinho, aqui em tela cheia. Muito bem. Então, a gente vai falar sobre exames bioquímicos além do hemograma. Primeiramente, dizer que um hemograma normal não é um sinônimo de um metabolismo que está saudável. A gente olha o hemograma e às vezes até você vê algumas alterações, porque esse paciente, por exemplo, fez esse hemograma perto de uma virose, perto de uma sinusite, uma gripe, alguma coisa assim. E aí ele se apresenta não adequado, não dentro das faixas de normalidade. Mas eu quero trazer para vocês que o hemograma, ele é o início ali para eu entender como está a saúde das hemácias, dos leucócitos, das plaquetas, mas ele não tem como me dizer se esse indivíduo ele está saudável ou não, porque ele não enxerga uma inflamação subclínica, uma resistência à insulina, uma disfunção tireoidiana, ou ainda estoques de micronutriente ou risco cardiometabólico. Um paciente que pode estar hematologicamente normal e ainda assim carregar um desequilíbrio metabólico, que muitas vezes, por exemplo, no caso do perfil lipídico, é silencioso, né? Então, nem sempre esse paciente tem sintomas que são apresentados dentro da consulta nutricional. E aí, aqui eu vou trazer um outro ponto que eu acho que vale colocar, que é imagina que esse paciente não tem exames bioquímicos. Esse mesmo que eu falei sobre a carga genética dele, né? Pesquisada ali na anamnese, nos antecedentes familiares. Ele não tem exames bioquímicos. Você vai solicitar ou você vai pedir para que ele vá ao médico e para que ele faça esse acompanhamento, que é muito importante que ele faça. Mas ele ainda não tem. Isso não te tira a obrigação de olhar para isso dentro do cardápio, né? Então, de conseguir fazer assim, não, beleza, mas eu vou olhar para isso dentro do cardápio do meu paciente, porque eu estou vendo uma carga genética que pode estar, esperado, não que vá acontecer, mas é esperado que esse perfil lipídico esteja alterado, eu não preciso esperar nada, eu não preciso esperar que isso se altere para que eu tome uma atitude, tá bom?
Então, a gente tem aqui, que eu vou trazer nessa aula, 4 blocos de marcadores: o bloco da inflamação, do metabolismo e da insulina, do perfil lipídico e do status nutricional. O hemograma ele é indispensável, mas ele responde a somente uma única pergunta, que é: como estão as minhas células sanguíneas? E a conduta nutricional, na maioria das vezes, precisa de um painel mais amplo que investigue processo inflamatório, metabolismo energético e as reservas nutricionais. Então, qual é o escopo do hemograma? Série vermelha, hemácias, hemoglobina e hematócrito; a série branca, com os leucócitos e os seus diferenciais; as plaquetas, ok? E qual é o escopo desse painel expandido? PCR e homocisteína, metabolismo glicêmico, perfil lipídico e o status nutricional. E nós vamos conversar sobre cada uma dessas. Nesse primeiro momento, eu queria falar sobre a inflamação. O paciente obeso, o paciente com obesidade, me desculpe, o paciente com obesidade, ele é um paciente que a gente pode esperar que ele esteja inflamado, né? A gente pode esperar que encontre marcadores inflamatórios alterados. Adriana, vai encontrar? Não sei, mas se eu encontrar, não vai ser oh meu Deus, que surpresa, a gente encontrou um paciente. Então, no fim das contas, eu acho que a gente pode colocar aí o que que eu espero, né? O que que é esperado, o que se eu encontrar eu não vou me chocar e o que que eu posso fazer em relação à dieta. Então, é, quem consegue identificar essa inflamação é a PCR, junto com a homocisteína. Então, a PCR, que é a proteína C reativa, ultrassensível, e ela identifica estágios inflamatórios. A gente tem aí as faixas de normalidade, mas aí vale a minha fala lá do começo dessa aula, né? Apesar de ter a faixa de normalidade, é preciso que eu coloque sempre esse paciente em um contexto. O paciente colocado e inserido em um contexto, eu tenho sempre uma avaliação muito melhor deste quadro, tá? Então, a homocisteína elevada em deficiência de vitamina B12, de vitamina B6 e de folato, e sempre associada a um risco cardiovascular. Se eu tenho uma homocisteína aumentada, esse paciente tem um maior risco cardiovascular. Se a gente está falando de contexto, vamos colocar esses pacientes dentro de um contexto. Estou atendendo um paciente que está acima do peso, que apresenta uma circunferência da cintura aumentada, uma circunferência do pescoço aumentada, uma relação cintura-quadril aumentada e tem uma homocisteína aumentada. Juntando todas as peças do quebra-cabeça, eu tenho uma preocupação em relação ao risco cardiovascular. E aí eu tenho que tomar as minhas devidas providências dentro da consulta, dentro do plano alimentar, que é corrigir as deficiências de B12, B6 e B9, que é do ácido fólico, da piridoxina, e da cobalamina, e eu tenho que também colocar para identificar no plano alimentar todos os alimentos que esse paciente precisaria inserir e reduzir, né? Então, aí o alto consumo de colocar verduras, os alimentos, frutas, verduras, legumes, fibras, retirar alimentos de origem animal e reduzir, né? Não é excluir, mas é reduzir. Colocar proteínas vegetais, enfim, aí tudo que a gente já sabe em relação a essas prescrições dietéticas. Mas o que eu quero trazer em relação ao exame bioquímico é que eu acho muitíssimo perigoso quando a gente recebe lá os nossos manuais e de repentemente a gente tem esses manuais e eu tenho uma fórmula mágica para se fazer. Então, eu não sei exatamente quem é o paciente, porque para cada paciente existe um contexto. Eu jamais conseguiria montar um manual onde eu tivesse todos os casos do paciente, né? Onde, olha, se for assim, você faz isso, se for assim, você faz isso, se for assim, você faz isso. Não dá, é impossível, tá bom?
Então, estímulo inflamatório. O que é o estímulo inflamatório que pode levar esse paciente ao risco? Dieta. Dieta é um estímulo inflamatório. Tem uma dieta rica em ultraprocessados, ricas em gordura, enfim, é um estímulo. Adiposidade, então a gordura corporal também é um estímulo. Infecção e estresse. E a gente tá no mundo, né, onde realmente a gente está sendo colocado frente ao estresse, tá? O fígado produz as proteínas das fases aguda, PCR e homocisteína se elevam no sangue, aumentando aí então o risco cardiometabólico. Então, quando a gente fala sobre essa inflamação, eu sempre vou colocar aqui para vocês essa relação do contexto, né? Porque a gente já viu, por exemplo, pacientes que têm esses marcadores aumentados por outras razões, não só pela razão gordura corporal, né? Então, a gente sempre tem que olhar para esse paciente, por exemplo, o uso de anabolizantes. Então, a gente sempre tem que olhar para esse paciente, entender qual é da onde está saindo esse estímulo para a gente conseguir consertar esse estímulo. E aí, mais uma coisa que é, se a gente está falando de dieta, gordura corporal, infecção e estresse, eu tenho quatro estímulos, né? Eu posso ter presentes nesse paciente os quatro, eu posso ter presente dois, eu posso ter presente três, eu posso ter presente um. Então, o risco também ele é balizado por isso. Ah, se eu tenho quatro estímulos, se eu tenho um, se eu tenho dois, enfim, tá? Bom, um outro bloco é o do metabolismo e da resistência à insulina. E nesse caso, a gente está falando sobre o perfil glicêmico. Então, eu quero trazer alguns dados aqui em relação a isso, porque a gente se confunde muito quando recebe o exame bioquímico, né? Ao receber o exame bioquímico, imagina que você recebeu lá a glicemia de jejum. E aí, essa glicemia de jejum estava 101. Ah, legal. Paciente é diabético? Não dá para a gente dizer. Mas, Adriana, ele está acima do peso, ele come muito doce, ele tem uma alimentação, eu vi pelo consumo muito rica em carboidratos refinados, enfim. Mas ainda assim, eu não consigo afirmar que esse paciente tem um diabetes, só com o exame da glicemia. Porque a glicemia de jejum, ela é insensível ao contexto. Ela é sensível ao dia anterior. Imagine então que esse paciente no dia anterior foi em uma festa de aniversário. Se ele foi em uma festa de aniversário no dia anterior, essa glicemia talvez é esperado, é natural que ela esteja alterada. Então, a gente precisa conseguir fazer esse contexto para que eu, de fato, consiga trazer uma melhor hipótese diagnóstica para o meu paciente. Quais são os outros dados que a gente tem? A hemoglobina glicada, que é a glicemia a média da glicemia nos últimos 3 meses. Então, a gente tem ali a partir de 5,7 um pré-diabetes, né? E aí depois o diabetes. E o Roma, que é um índice indireto de sensibilidade de insulina. O Roma é calculado pela glicemia de jejum, pela insulina de jejum dividido por 405, que é um número fixo. É um cálculo simples e que pode avaliar, identificar a resistência à insulina. Então, esse paciente pode ter uma hemoglobina glicada não alterada, mas um início de resistência à insulina aí com Roma de 1,9 a 2,9, tá? Acima de 2,9, resistência à insulina estabelecida. Então, é sempre, a gente faz essa conta mesmo, né? Então, se o paciente apresenta insulina e glicemia de jejum, a gente faz essa conta e a gente consegue identificar mas normalmente já vem no exame, né? Mas a gente consegue identificar não só o diabetes, mas também uma resistência à insulina. Lembrando que a gente está usando alguns marcadores que são muito fáceis, tá? Então, sempre que, esse paciente, você até identifica, Adriana, como eu posso identificar, por exemplo, quais são os sinais que eu vou identificar no meu consultório que eu possa pedir
exames para identificar uma resistência à insulina. A fome exagerada e presente em muitos horários e seguidamente, né? Esse paciente até fala: nossa, tô com uma fome seguida, eu não consigo e tal. A fome, a dificuldade do emagrecimento, lembrando que a insulina é um hormônio armazenador. E aí, quando eu digo dificuldade no emagrecimento, gente, eu não estou dizendo que a insulina impede o paciente de emagrecer. Mas por ela gerar essa fome, esse aumento de gordura corporal, ela atrapalha nesse processo de emagrecimento. Então, ela pode ser um dos atrapalhadores. Isso quer dizer que o paciente não vai emagrecer? Não, isso não quer. Mas que talvez ele terá que fazer ali um sacrifício um pouco maior, e aí nem sempre isso é possível, tá? Então, eu identifiquei isso na minha anamnese, no discurso do paciente, na minha consulta nutricional, o que fazer. Quando eu for fazer a solicitação de exame bioquímico, eu peço insulina, glicemia, hemoglobina glicada e eu justifico para o paciente: olha, eu quero ver o seu perfil glicêmico, eu quero entender o metabolismo da insulina, para eu entender se a gente tem algum tipo de resistência, se você está aí tendo esse dificultador, porque diante de tudo que você está me relatando, pode ser, né, uma possibilidade, não estou dizendo que é, porque a gente não tem como saber, e aí justificar para esse paciente fazer os exames bioquímicos. Nesses 21 anos de consultório, eu percebo muito nos pacientes que é muito difícil a gente convencer o paciente se a gente não justifica o porquê a gente quer saber. Porque aí fica uma história desse paciente que ele não tem nenhuma urgência em fazer isso. E na vida que a gente leva hoje, com trilhares e milhares de distrações, a gente acaba deixando as coisas para lá, né? A gente, deixa para lá. Daqui a pouco eu faço. Não, não, não. E aí, no fim das contas, não tem como, tá bom? Bom, perfil lipídico. Perfil lipídico avançado. Então, é o LDL isolado, né? Ele pode subestimar o risco em pacientes com triglicerídeos altos ou síndrome metabólica. Então, a gente precisa conseguir ter uma leitura do perfil lipídico. Eu vou olhar só o LDL isolado, eu vou olhar o colesterol total, vou olhar o LDL, vou olhar o HDL. Então, o HDL, que é o dito colesterol bom, e o LDL, colesterol ruim, qual é a proporção desses dois, né? O quanto, o bom tá bom? Aí você fala, Adriana, o bom tá bom, o ruim tá ruim, e o colesterol total tá um pouquinho mais aumentado. Aí é uma leitura. O bom tá ruim, o ruim tá muito ruim, né? Então a gente tem outra leitura, além dos triglicerídeos. Então a gente tem o colesterol, que é o colesterol não HDL, né? Reunindo aí as partículas aterogênicas, inclusive a VLDL. Então, mais robusto quando os triglicéridos estão altos. E a apolipoproteína B, que é diretamente, né, a contagem do número de partículas aterogênicas e útil quando o LDL e o não HDL divergem na estimativa de risco. E aí é interessante de dizer que quando a gente recebe o exame bioquímico, se há uma divergência de dados, a gente pode inclusive falar com com o médico, né? Fala assim, olha, há uma divergência aqui de dados, a gente não conseguiu fazer uma leitura nesse contexto que realmente fosse uma leitura que trouxesse alguma resposta do que a gente quer. E claro, nem sempre vai trazer uma resposta do que a gente quer, mas nos direcionar para a conduta nutricional. Então, a gente pode pedir a apolipoproteína B também para juntar os dados, lembra? Para colocar isso tudo dentro de um contexto. Pessoal, não esqueçam, eu acho que vocês vão sair dessa aula e vão falar, meu Deus, eu tô com a palavra contexto na minha cabeça, porque é justamente isso. Contexto é muito importante quando a gente fala sobre perfil lipídico, tá? Função tireoidiana. Na função tireoidiana, nós temos aí TSH, T4 e o anti-TPO, que é para identificar as doenças autoimunes da tireoide, tá? A gente tem duas doenças autoimunes da tireoide, que é a doença de Hashimoto e a doença de Graves.
Hum, eu vou colocar na maioria das vezes, mas não vou afirmar que é assim, mas na maioria das vezes a Hashimoto tem a ver com hipotiroidismo e a doença de Graves tem a ver com hipertiroidismo, tá? Então, os dois apresentam TSH alterado e aí a anti-TPO consegue identificar a doença autoimune. E aí, ao ser identificada uma doença autoimune, o médico, dentro de um contexto, vai olhar se eu tenho um hipotiroidismo ou se eu tenho um hipertiroidismo aí, direcionando para uma possível doença de Hashimoto ou doença de Graves, tá? Eu já tive alguns pacientes eu tenho ainda, né, com hipotiroidismo e doença de Hashimoto, e lembrar que a doença autoimune na tireoide, ela, como qualquer outra doença autoimune, não tem cura, mas tem controle, né? O paciente é submetido a intervenção medicamentosa, ao estilo de vida, alimentação, enfim, aí você tem um controle super possível de ser feito. Mas eu escuto dos meus pacientes assim: ah, mas é melhor que eu tenha Hashimoto do que é melhor que eu tenha hipertiroidismo do que hipotiroidismo. Ao final dessa aula, eu vou mostrar para vocês que a gente tem dentro do Clube Ser Nutri uma aula do Murilo Dátilo falando sobre exames para função tireoidiana. E aí lá vocês vão ver que quando ele fala sobre hipotiroidismo, a literatura é muito clara em relação aos sinais e sintomas. E o aumento de peso ou a perda de peso tá assim no na 30ª consequência de um hipo ou de um hipertiroidismo. Então, ter hipotiroidismo não faz o paciente ganhar peso automaticamente. Mas um hipotiroidismo faz o paciente ficar mais cansado, com insônia, mais letárgico, e isso pode promover uma escolha de alimentos mais palatáveis, pode fazer com que esse paciente não tenha energia para comprar e fazer os seus próprios alimentos, e isso leva o paciente a ganhar peso. Ou seja, não é que, eu tenho hipotiroidismo e automaticamente eu ganho peso. Não. Então, cuidem para que a gente não afirme isso dentro do consultório ou ainda faça com que o paciente acredite nisso, né? Porque deve ser muito incapacitante para o paciente colocar para ele que ele tem uma doença e que por conta dela ele não conseguirá emagrecer, ele não conseguirá atingir o objetivo dele, né? Então isso é muito ruim. Então normalmente eu falo para os pacientes, eu falo, olha, não é assim que funciona, né? A literatura não diz isso. Não sou eu, a literatura não diz isso. Pode ser que por você estar se sentindo nos últimos dias muito cansado, por você estar se sentindo muito mais letárgico, esteja preferindo alimentos mais palatáveis, mais gordurosos, mais ultraprocessados, comendo mais fast foods, e isso tenha feito com que você ganhasse peso. A falta de motivação para que você chegue em casa, prepare sua própria refeição, coloque legumes, frutos, verduras, que saia para comprar, enfim. E aí a gente consegue ter respostas muito bacanas no consultório, do tipo, eu acho que, nossa, acho que você acertou em cheio. Eu realmente tenho me sentido muito desmotivada de fazer isso, eu realmente aumentei muito o consumo de lanches, enfim. Então, eu acho que é trazer isso para dentro do consultório, trazer essa queixa que os pacientes fazem, para que a gente não é, fale para ele algo que, de fato, a literatura não evidencia, né? Ela não mostra que o ganho de peso está associado ao hipotiroidismo, tá bom? Quando a gente fala sobre status nutricionais, nós estamos falando preferencialmente sobre os marcadores, de vitaminas e minerais. Vale lembrar um pouco que as vitaminas, principalmente as vitaminas, elas participam do metabolismo energético do corpo. E o metabolismo energético, ele é a formação de ATP, adenosina trifosfato. É quem vai oferecer para esse corpo energia, vitalidade. Um dos principais sintomas de deficiência de vitaminas, principalmente de vitaminas do complexo B,
é a falta de energia. É o paciente que fala: olha, eu não sei o que está acontecendo, mas nos últimos tempos eu tenho me sentido muito cansado. Eu durmo 8, 9 horas e eu acordo cansado, não importa. Às vezes é final de semana, eu não fiz nada durante o dia e eu estou cansada, não tenho energia para pôr uma roupa para lavar, para sair para treinar, para passear. Eu durmo o final de semana inteiro e eu começo a segunda-feira muito cansado. É claro, né, que eu estou sendo simplista nessa minha fala sobre ser deficiência de micronutrientes, mas uma das deficiências é das vitaminas do complexo B. Então, avaliar isso dentro do planejamento e do acompanhamento nutricional faz muito sentido, tá bom? Então, a ferritina, ela é o estoque de ferro. Então, muitas vezes, esse paciente pode ter ferro circulante ideal e ter a ferritina super baixa, ou seja, eu tenho ferro, mas eu não estou conseguindo armazenar esse ferro de uma forma adequada, seja pelo motivo que for. Então, eu não tenho um armazenamento de ferro adequado e talvez por isso esse cansaço, essa letargia, essa falta de energia e vitalidade possa estar acontecendo. Mas ela muito aumentada é uma proteína de marcadora inflamatória. Então, ela também sobe em processos inflamatórios. Ou seja, se eu tenho uma PCR ultrassensível aumentada e uma ferritina aumentada, é um cenário esperado. Eu não falaria assim, nossa, sua PCR está aumentada. Meu Deus, mas sua ferritina também está aumentada. Era esperado que isso acontecesse, né? Então, é nesse cenário que eu falo sobre o contexto, sobre a gente entender esse contexto para que a gente não saia dele e que, de fato, a gente acabe dando diagnósticos para os nossos pacientes de forma inadequada. Vitamina D. A vitamina D, em algumas publicações científicas, é até colocada como hormônio, né? Então a gente fala sobre a vitamina D e ela tem aí a função hormonal dela, porque essa função hormonal ela vem muito do metabolismo do cálcio, onde a vitamina D é a que estimula a liberação da enzima da calcidiol 1 hidrolase, que transforma ela mesma, né, em calcitriol, que é a forma ativa da vitamina D. Então, é só um anexo de curiosidade aí. Então, ela está na função imune, na óssea e na moduladora da inflamação. Então, a gente tem visto aí alguns médicos também praticando vitamina D muito alta, e aí, no fim das contas, não há evidência que a vitamina D tenha que estar super alta, tá, gente? A gente precisa colocar ali dentro de um limite adequado. Vitamina B12, síntese de DNA e função neurológica, ela está relacionada à homocisteína, então a gente precisa ter esse marcador também. Magnésio, inclusive, uma das aulas aqui abertas vai ser sobre o magnésio. Eu não sei que dia, mas eu vou trazer o magnésio, porque ele participa de muitas funções, então acho muito legal a gente conseguir olhar para ele. Zinco, imunidade, cicatrização e o cofator, e o ácido fólico, né? Metabolismo de um carbono, aí a B9, junto com a B12. A B9 e a B12 e a B6 trabalham muito juntinhos quando você vai olhar o metabolismo da homocisteína. É uma bagunça, assim. Você vê claramente que a B12, a B9 e a B6 estão ali trabalhando uma pela outra e estão ali trabalhando todo mundo nesse contexto, tá? Bom, uma outra função que a gente avalia dentro do consultório é a função hepática e a função renal, através das enzimas do fígado, TGO, TGP e a GGT, e a do rim, ureia, creatinina e a taxa de filtração glomerular. Esses são exames para avaliar o fígado e avaliar o rim. O que normalmente eu faço no consultório? Imagine que eu recebi uma TGO e uma TGP muito alta. Eu peço para esse paciente ir para um médico, um hepatologista. Não dá, gente, para a gente querer fazer tudo, a gente nem pode, né? A gente encaminha, porque a gente quer que ele investigue essa
as enzimas estão alteradas assim. Então, eu já recebi paciente com enzima 70, 75. E aí eu falo: olha, você precisa ir ao médico, porque aí ele vai fazer uma investigação mais profunda dessas enzimas para entender por que elas estão tão altas dessa forma. Então, a TGO, dano hepatocelular e também muscular, TGP mais específica de fígado, e a GGT, ela é mais sensível à esteatose e ao consumo do álcool. Quando a gente fala sobre ureia e creatinina, eu estou fazendo uma triagem de função renal, então são as duas enzimas ali do rim, e a taxa de filtração glomerular para orientar esse ajuste de proteína e de potássio na dieta. Sempre que você quiser fazer um ajuste proteico, você precisa acompanhar como este rim está, né? Ai, Adriana, excesso de proteína acaba com o rim? Não, mas não tem esta relação direta, tá? Eu posso fazer uma dieta hiperproteica, mas eu preciso entender se esse rim é capaz de suportar o metabolismo da proteína. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre ácido úrico, né, que é o aumento dessas purinas, e aí tem a ver no metabolismo da proteína. Então, não tem uma relação direta, mas se você precisa sempre entender se esse rim é capaz de suportar, ok? Bom, PCR elevada, inflamação subclínica, a gente precisa investigar a causa e priorizar um padrão anti-inflamatório. É, eu tenho que saber o porquê que essa PCR está aumentada. Qual é o gatilho? É o paciente que tem obesidade? É um paciente que toma anabolizante? É um paciente oncológico? Quem é o paciente? Qual é o estímulo para que essa PCR esteja aumentada? Quando eu tenho um ROMA elevado, que aí eu tenho uma resistência à insulina, rever a distribuição e a qualidade desse carboidrato. Eu, inclusive, acabei, nesse momento, de dar uma aula sobre diabetes tipo 1 em criança, que essa aula, inclusive, vai para o clube também. Eu vou discutir essa aula lá no clube. E quando a gente fala sobre isso, quando a gente recebe esse paciente com diabetes e que a gente tem que fazer a primeira orientação, o primeiro macronutriente a ser ajustado é o carboidrato. Porque eu preciso que esse paciente consuma a quantidade de carboidrato adequada. Então, no fim das contas e no final do dia, eu vou por ajustes, né? Então, eu primeiro ajusto os carboidratos, depois eu ajusto as calorias e enfim. Ferritina baixa, depressão de estoques de ferro. Então, investigar causa, ajustar a oferta dietética, sempre com acompanhamento. TSH, possível disfunção tireoidiana. Encaminhar e para o endocrinologista, porque é só o endocrinologista que, em conjunto, ele vai avaliar. Porque, eu tenho um TSH aumentado, eu tenho que avaliar o T4, eu tenho que avaliar o anti-TPO, eu tenho que avaliar o T3, porque pode ser um hipotiroidismo subclínico, o clínico pode ser um hipertiroidismo, então não dá para eu fechar esse diagnóstico, tá? Porque é uma junção de vários fatores. Hemograma não exclui desequilíbrio metabólico inflamatório. Inflamação subclínica costuma preceder o diagnóstico clínico em anos. O Roma é uma ferramenta acessível para a triagem dessa resistência à insulina e todo marcador se interpreta em conjunto com o quadro clínico, nunca de forma isolada. E eu trouxe aqui as aulas que vão complementar este conteúdo. Elas já estão lá dentro do clube, né? Inclusive a avaliação bioquímica para anemia fui eu mesma que dei. A gente tem exames bioquímicos para avaliação da doença óssea, para avaliação da função tireoidiana e exames laboratoriais na infância. Os três primeiros estão no módulo de exames bioquímicos. O último eu coloquei no módulo de nutrição na infância, tá? Então aí ele está distribuído aí no módulo de nutrição na infância. Mas todos esses exames complementam aqui. Por quê? Porque agora você tem um quadro geral e depois, quando você entra em cada um, você tem aí as particularidades, tá bom? Então, interpretar exames é traduzir a bioquímica em conduta. Lembrando sempre que eu tenho que avaliar o exame bioquímico, mas sempre olhando para o contexto, ok? Coloca aqui nos comentários o que você achou dessa aula.
o que que você aprendeu, qual foi o insight que você teve. Eu vou amar saber, porque eu estou lendo todos os comentários de vocês. E aproveita também, deixa a sugestão aqui de temas que eu possa trazer nessas aulas abertas aqui no meu canal do YouTube. Eu espero vocês na próxima aula. Um enorme beijo no coração e tchau, tchau.